Fala pessoal, tudo jóia? Professor Alexandrino, tudo bem? Continuando com a nossa ideia de geometria de posição, a gente tem uma aula agora somente de exercícios, tá? Então é importante que você assista às aulas anteriores, que estão aí na mesma playlist, para que você se situe quanto à questão da parte teórica, tá? Outra coisa, na descrição desse vídeo vai estar o PDFzinho que eu vou deixar para vocês, tá? PDFzinho que eu vou deixar, que é a mesmo material que eu estou apresentando aqui para vocês. Tranquilo? Não esqueça de me seguir lá no Instagram, prof.alexandrino Diógenes, e também aí fazer a sua inscriçãozinha no canal, beleza? Vamos lá. Não existe telhado simpático sem um alicerce sólido. Alicerce é o fundamento de tudo na nossa vida, tem que ter um alicerce. O alicerce para a nossa vida é aquilo que tem que ser muito bem firme, muito bem sustentado, muito bem produzido, muito bem dedicado. Por quê? Porque tudo vai ficar em cima dele. Não adianta você ter uma aparência formidável se aquilo que você está tendo embaixo como base for fraco. Uma hora ou outra vai cair. E não adianta o que está à vista. Vai tudo por água abaixo. Tranquilo? Então, olha só, na nossa primeira questão nós temos o seguinte: a base de uma pirâmide é um quadrado. Quantos planos os vértices dessa pirâmide determinam? Eu queria lembrar para vocês o detalhe aqui, o seguinte, ó. Lembrando, quando nós estamos trabalhando com geometria de posição, eu tenho que dizer para você que quando eu falo planos, isso é diferente de faces. Quando você está falando de faces, você está falando de polígonos, vamos colocar assim, ó, polígonos, certo? Você tem uma figura. É aquilo que você consegue visualizar pelo lado de fora, tá? Agora, quando a gente está falando de planos, você pode ter internos ou externos a uma figura. Por exemplo, quando eu estou falando em face, eu posso dizer para você que esse triângulo aqui, ó, que eu estou pintando, ele é uma face, tá? Ele é uma face. Pelo postulado que nós estudamos, eu tenho 3 pontos que eu vou chamar de vértices, tá? Que são vértices desse triângulo. Então, se você tem 3 vértices não colineares, tá aqui um, tá aqui o outro e tá aqui o outro, você garante que vai existir um plano passando por eles. Então, Alexandrino, eu posso dizer que por cada face passará um plano, um único plano? Pode. A gente pode dizer isso, tá? A gente pode dizer isso. Mas eu não estou pedindo faces e nem estou pedindo planos determinados pelas faces. Eu estou pedindo planos determinados pelos vértices. E a condição, né, o postulado nos diz, isso aqui foi a primeira informação, a segunda informação nos diz que 3 pontos não colineares. Ora, 3 pontos não colineares vão dar uma determinação de plano. Aí você tem depois as consequências, né, que a gente viu. Você tem duas retas paralelas, também determina um plano. Você tem 2 retas concorrentes que determinam o plano. Você tem uma reta e um ponto fora dela que também determina o plano, tá? Mas para essa questão nós vamos pegar apenas 3 pontos. Deixa eu só apagar aqui porque ficou um pouquinho deselegante, tá? Não colineares. Vocês sabem que eu tenho esse problema, né? De tentar escrever
da forma mais organizada possível. Bom, então, Alexandrino, essas faces eu já tenho aqui, vou colocar aqui, ó, eu já tenho faces nessa figura. Eu já tenho 5. Isso. Já tenho 5? Já. Quem são? A base. Deixa eu escrever aqui, depois eu apago. Ó, nós temos a base. E nós temos os triângulos VAB, VBC, VCD e o VDA. Então, você tem 4 faces laterais, mais uma base, você tem 5 faces, beleza? Bom, porém, contudo e todavia, eu estou te pedindo os planos que nós temos formado pelos vértices. Então, eu não estou falando de faces. Isso quer dizer o quê, Alexandre? Isso quer dizer que você vai ter um plano passando por aqui, ó. Ó, você vai ter um plano passando por esses 3 vértices. Vixe, Alexandrina, é mesmo? Exatamente. Você tem um ó interno. Alexandrina, eu posso chamar esse triângulo amarelo? Eu posso chamar de face? Não, eu não posso chamar de face, porque ele é algo interno, tá? Então, nós temos esse plano. Ele é único? Não, ele não é único. Não, ele não é único. Eu tenho um outro plano. Qual é? Esse plano que você tem aqui, ó, passando pela diagonal AC. Ah, Alexandrino, então eu posso dizer que para cada diagonal eu tenho aí, no caso, um plano interno? Posso. Posso mesmo? Posso. Eu posso dizer isso. Então, quem vai ser a resposta? Olha que questão bacana, ó. Quem vai ser a resposta? Eu tenho 5 faces que dão origem a 5 planos, mais 2 planos internos. 2 planos internos. Esses 2 planos internos eu peguei olhando para as diagonais. Então, resposta: 7 planos. Tranquilo? Perfeito? Questão boa, questão interessante. Tá? Vamos para a próxima. Uma questãozinha que fala sobre. Marcação, julgamento de VOF. Preste atenção. Uma dica que eu dou: toda vez que você for resolver uma questão, seja na física, química, português, história, não interessa, onde você vai ter que julgar, eu aconselho você ler a questão toda, tá? Porque uma ou outra alternativa vai entrar em confronto. E aí pode acontecer aquele caso. Bom, se eu disser que essa aqui é verdadeira, aquela outra é falsa, tá? Então eu aconselho que você leia todas as alternativas. A primeira afirmação é o seguinte: um paralelograma é um plano. A segunda, um paralelograma está contido em um plano. A terceira, 3 pontos determinam uma reta. A outra, 3 pontos distintos determinam um plano. A outra, 3 pontos não alinhados determinam um plano. 3 pontos são sempre coplanares. Vou por partes. Você vai ver uma boa revisão. A primeira afirmação, ela é uma afirmação que falsa. Por que, Alexandre? Pois o paralelogramo é uma figura plana. Se ele é uma figura plana, então ele não pode ser um plano. Por que ele não pode ser um plano? Porque a gente aprendeu que plano é algo infinito. Não dá para medir. Então, o paralelogramo, deixa eu escrever de novo aqui. Paralelogramo. Você já está acostumado com a minha letra feia, mas aí uma pessoa entrando a ver, né, o primeiro vídeo se assusta um pouco.
Então, olha só, o paralelogramo ele não é um plano, porque o plano ele é infinito. Plano, você pode dizer, ele é infinito. E o paralelogramo, como é uma figura, ele é limitado. Ele é uma figura finita, certo? Então, eu não posso confundir essas coisas. Então, a primeira, F. Vamos para a segunda. O paralelogramo está contido em um plano? Isso. E não só o paralelogramo. Qualquer figura plana, qualquer polígono vai estar contido dentro. Está contido dentro, tem que ser, né? Ele está contido no plano. Tranquilo? Terceira afirmação, 3. 3 pontos determinam a reta. Aí eu vou ser obrigado a colocar aqui para vocês uma extensão da questão, tá? Isso aqui é o quê? Isso aqui é falso. Por quê? Porque quem determina uma reta são 2 pontos distintos. 2 pontos distintos determinam uma reta. Certo? 2 pontos distintos determinam uma reta. Vou colocar aqui, determinam. Pronto. Eu não posso dizer. E outra coisa, quando a gente tem a palavra distintos, você tem que lembrar que é diferentes, né? Diferentes. Você tem separados. Você não pode esquecer disso, tá? Então, você tem essa terceira falsa. Vamos para a quarta. 3 pontos distintos determinam um plano. Isso aqui é falso. E eu vou te mostrar por quê. Quarta. Alexandrino, por que é falso? Eu vou te mostrar. Se liga aqui, ó. 3 pontos distintos, eles podem estarem assim. Certo? Esses 3 pontos distintos, esses 3, eles determinam um plano. Por quê? O trato que a gente fez foi, se você identificar 3 pontos, imaginar na sua cabeça ligando, formando um triângulo, então você tem aí a determinação de um plano. Mas se você pegar esses 3 pontos aqui de baixo, eles também são distintos. Só que eles são distintos, mas vai ter uma reta passando por eles. Então, eu não posso dizer que ele determina o plano. Por quê? Porque por uma reta passam infinitos planos. Por um triângulo, na nossa maneira do dia a dia, passa um único plano. Tranquilo? Então, por isso que essa quarta afirmação ela é falsa. Vamos para a quinta. 3 pontos não alinhados determinam um plano? Aí sim, tá? Aí sim. 3 pontos não alinhados. Aí o cara diz assim, Alexandrino, quando você fala 3 pontos não alinhados, não seria necessário eu dizer distintos? Não. Porque quando você fala 3 pontos não alinhados, os 3 pontos eles não estão, podem estar na mesma reta, tá? Então, nem 2 na mesma reta você pode ter juntos. Porque se você tiver 2 pontos juntos, você pode pensar assim, rapaz, assim, são 3 pontos. Não, mas esses 2 estão iguais. Na hora que eu passo, só vai ter uma reta. Eu não vou montar um triângulo. Só vai ter, se formar triângulo, tá? E a sexta, 3 pontos são sempre coplanares. Aí sim, há uma diferença. Qual é a diferença, Alexandre? Se eu digo que 3 pontos, eles são sempre coplanares, quer dizer que por 3 pontos sempre vão passar pelo menos um plano. Se esses 3 pontos formarem na sua cabeça um triângulo, vai passar plano, só que é único.
Em qualquer outra situação, você vai ter 3 pontos passando o plano, só que vão ser infinitos. Por isso que não define o que é um plano. Para definir o que é um plano, tem que ser um plano único. Tranquilo? Vamos para a próxima. Julga as afirmativas a seguir como sendo V ou F. Mais uma. Mais uma questão. Por que, Alexandrino? Porque questões de V ou F são sempre questões onde a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Olha só. Essa questão todinha, ela vai estar em volta de um quadrado. Então, deixa eu colocar esse quadrado aqui. Pegar outros quadrados, caso precise. Pronto. Vamos aqui. Ó. Aí o quadrado. Aí eu tenho os vértices, ó. A, B. Já estou colocando para vocês se orientando. C e D. Os 4 vértices, quem são os consecutivos? Aqueles que têm saio e vou para o outro imediatamente, andando por um lado. Então, se eu saio do A, vou para o B ou para o D. Se eu saio do B, vou para o A, eu vou para o C. Se eu saio do C, vou para o D, eu vou para o B. Se eu estou no D de dado, eu vou para o A ou eu vou para o C. De A até C não são vértices consecutivos. De B até D não são vértices consecutivos. Segmento que vão unir 2 vértices que não são consecutivos, eles não são chamados nem de arestas, quando nós estamos nas figuras espaciais, e nem de lado, quando nós estamos falando de planos, tá? Figuras planas. Então, nesse caso aí, nós não temos AC e BD, nós não temos lado de um quadrado, nós temos diagonais, tá? Agora, preste atenção. O que é que ele está dizendo na primeira opção? 2 vértices consecutivos e o centro de um quadrado determina um plano. Espera aí, só um minutinho. Ficou muito grande. Eu já acabei de ver. Vamos lá. Ó, primeira afirmação. 2 vértices consecutivos. Eu vou pegar o A e o B. Poderia pegar o B e o C. Poderia pegar o C e o D. Poderia pegar o D e o A. Optei pegar o A e o B. E o centro de um quadrado. O centro de um quadrado está aqui, que é o encontro das diagonais. Determina um plano. Verdadeiro. Por quê? Porque eu te disse. Quando você tem 3 pontos que na sua cabeça está formando um triângulo, na sua cabeça você formou triângulo. Então, você tem um único plano passando por esses 3. Então, você tem opção verdadeira. Segundo, por 2 vértices não consecutivos e o centro de um quadrado passam infinitos planos. Vamos lá precisar de outro. Olha só. A opção 2. Se liga. Tenha paciência, viu? Eu tenho essas besteiras para você entender melhor, tá? Olha só, 2. 2 vértices não consecutivos. Eu vou pegar o A e vou pegar o C. Eu poderia pegar o B e o D, tá? Daquela figura que eu apaguei. E o centro do quadrado é esse bicho que vai ficar bem aqui. Passam infinitos planos. Então, estão na mesma reta. Isso é verdade, Alexandre? Estão na mesma reta? Estão. Os 3 estão na mesma reta. E por uma reta, você tem quantos planos passando por ela? Infinitos. Então, você tem a opção 2 como sendo uma opção verdadeira, tá? Vou para a terceira. Terceira opção. Terceira afirmação. Vamos para cá, ver se dá certo a gente fazer bem aqui. Olha só. 3. Todos os pontos da reta que contém uma das diagonais de um quadrado estão contidos no quadrado. Ora, vamos pensar. Aqui está uma diagonal. Isso aqui é uma diagonal. Está aí uma diagonal. Eu peguei exatamente aqueles lá que eu te disse, ó. O B e o D. São 2. Tá? Eu peguei na opção 2, eu peguei a diagonal AC
e agora peguei a diagonal BD. Ele está dizendo que todos os pontos dessa reta estão contidos no quadrado? Isso é falso. Por que é falso? Porque esse ponto bem aqui, ó, que eu vou chamar de ponto E, ele não está dentro do quadrado. Se você pegar, por exemplo, esse ponto e chamar de F, o F está dentro do quadrado, mas o E não está. Então, essa opção 3, você vai marcar F. E a opção 4? A opção 4 diz todos os pontos da reta que contém uma das diagonais, mesma situação, tá? Estão contidos no plano quadrado? Sim. Por aquele postulado que diz, se dois pontos distintos de uma reta estão em um plano, então a reta está contida no plano. Então, por esse argumento, você tem uma afirmação que verdadeira. Tranquilo? Vamos para a próxima. Tem tempo para perder, não. Com relação aos conceitos primitivos, postulados e teorema da geometria, mais uma vez você vai julgar verdadeiro ou falso. Só tomar aqui o chá da beleza. Mais uma vez, vê o F, né? Se os pontos A, B e C pertencem ao plano alfa e ao plano beta, então alfa e beta são coincidentes. Essa é uma que pega muita gente. E é uma alternativa o quê? Falsa. Aí você diz, poxa, Alexandre, mas como é que é falso? Eu separei uma figurinha aqui para nós, tá? Presta atenção. Quando você olha para essa figura, olha só. A afirmação, o que é que ele está te dizendo? Ó? Ele está dizendo, se os pontos A e B pertencem ao plano alfa e ao plano beta, então esses planos são planos. Então esses planos são planos coincidentes. O que é falso? E Alexandre, é falso. Por quê? Ó? Se você prestar atenção, esses dois planos eles não são coincidentes. Eles têm uma interseção que é essa reta. Então você pode dizer, ó, o plano alfa, interseção ao plano beta, você tem a reta. Alexandre, por que eu posso mesmo dizer que eles não são coincidentes? Por exemplo, quando você pega esse ponto E, ele pertence ao plano alfa. E o ponto E, ele não pertence ao plano beta. Então, se eu identifico pelo menos um ponto que está somente em um dos planos, eu já garanto a você que esses dois planos não podem ser coincidentes, tá? Beleza. Agora, se eu olhar para esses três pontos, o A, o B e o C. Esses três pontos, o A, o B e o ponto C, eles estão na reta. Como a reta é a interseção dos dois planos, eu posso dizer que o ponto A, o ponto B e o ponto C estão tanto no plano alfa como no plano beta. Só que esses dois planos, eles não são coincidentes. Eles são o quê? Concorrentes. Então, quando eu digo então, quando eu falo se então, eu estou levantando uma situação e eu estou concluindo. Então é isso. Não. Pode ser que eles sejam coincidentes? Pode. Mas obrigatoriamente não. Está aí o caso. Quando você tem dois planos coincidentes, ou desculpa, concorrentes, você tem uma reta que está contida nos dois planos. E quando uma reta está contida nos dois planos, todos os pontos dela vão pertencer aos dois planos. Então, opção 1, falsa. Vamos para 2. Três pontos quaisquer são sempre coplanares. Isso é verdadeiro, a gente viu naquela outra questãozinha passada, tá? V. Terceira informação. Se A e B são pontos distintos que pertencem a um plano, então a reta AB está contida em alfa. Ó, eu te disse,
Eu te disse, se dois pontos distintos de uma reta estão no plano, então essa reta está contida no plano. É o que essa informação está dizendo. Se A e B são distintos e estão no plano, então a reta AB está contida no alfa. Sim, a reta que passa por AB vai estar no plano. Por quê? Porque os dois pontos são distintos e eles estão no plano. Então você tem a terceira informação. Você tem a terceira informação também o quê? Verdadeira. Quarta. Dados 4 pontos distintos não coplanares. Existe apenas 3 pontos, ou desculpa aí, 3 planos distintos passando por 3 quaisquer pontos. Isso aqui é falso. E é uma afirmaçãozinha difícil da gente entender. Mas ela é falsa. Por quê? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Creio eu que eu não tenho, mas deixa eu só ver aqui se eu tenho mesmo. Espera aí, só um minutinho. Se eu tiver o desenho, é melhor, porque quando eu faço o desenho um pouco antes. Não, não tenho, mas não tem problema não. Faça agora, ó. Presta atenção. 4. O cara está falando em pirâmide triangular. Ou, perdão, quatro pontos distintos. Aí eu vou montar essa pirâmide, ó. Por isso que eu falei já pirâmide triangular. Você faz a base, que é um triângulo, que é a pirâmide triangular. Vou deixar vazado esse último. E aqui você tem. Pronto. Se liga aqui, ó. Presta atenção. Eu tenho o vértice da pirâmide e tenho os vértices da base. Certo? Esses 4 pontos, eles não são de jeito nenhum. Eles não são coplanares. Por quê? Porque não estão no mesmo plano. Então, eu tenho 4 planos aí que eles determinam. E é, Alexandrino? Olha os triângulos. Eu não te disse que onde tem triângulo tem plano? Olha só, você tem um triângulo VAB, você tem um triângulo VBC, você tem um triângulo VCA e você tem um triângulo ABC. Então, você tem 4 planos determinados pelos vértices dessa figura, tá? Então, eu tenho 4 planos. Ele está dizendo apenas 3. Se ele dividir, existem 3 planos distintos passando, né? Existe. Mas, nesse caso, ele disse apenas. Aí, quando ele disse apenas, ele matou, tá? E vamos para o quinto e último. 3 retas paralelas entre si são coplanares. Isso é falso. Quando nós falamos em retas paralelas, pessoal, nós estamos falando de par ordenado, tá? Deixa eu pegar essa figura bem aqui, que vai nos ajudar. Preste atenção. Não é uma figura específica para essa opção, mas vai nos ajudar. Eu tenho aí 2 planos. Vamos chamar esse em pé, beta, e você vai ter o deitado, alfa. Eu vou identificar 3 retas paralelas entre si. Então, está aqui uma, está aqui a outra, e está aqui uma outra. Deixa essa reta vermelha aí. Essa reta R, ela é paralela à reta S. A reta S é paralela à reta T. Logo, a reta T, ela vai ser paralela à reta R. E eu não tenho as 3 paralelas no mesmo plano. Eles estão em planos diferentes. O problema é que a gente pensa que 3 retas paralelas, elas estão assim, ó. Mas mesmo assim, eu só posso pegar 2 a 2. Se eu disser que essa é a R, essa é a S e essa é a T,
A R é paralela a S, a S é paralela a T, a R é paralela a S. Mas não necessariamente você vai ter isso. Você pode ter essa situação. Dois planos concorrentes, uma reta na interseção desses planos, uma outra reta só num e a outra reta só no outro. Essa reta interseção ela vai ser paralela às duas distintas, de planos distintos. Entendeu? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas afirmações. Tranquilo? É algo muito importante que você tem que prestar atenção nessas questões que você tem em julgar como sendo verdadeiro ou falso. Tá certo? Um beijo grande no coração, fiquem com Deus. Sucesso, paz e saúde. E aí nos ajuda na divulgação do vídeo e pode mandar ou via direct lá no Instagram ou nos comentários aí do vídeo algumas ideias sobre gravação de aula, tá? Eu não posso tudo, mas o que eu puder fazer, eu com certeza farei, tá certo? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.